Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu tenho a palavra de consolo para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que está registrada nesse texto. Eu estou com a versão revista e atualizada. Essa versão diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Agora verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. O meu tema é: não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia. Um importante esportista daquele país nutriu um sonho audacioso, ousado, inédito. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no pico do topo, no pico do Monte Everest, no topo do Monte Everest.
o monte mais alto da terra, com mais de 8.800 metros de altitude. Ele partiu para realizar o seu sonho, mas fracassou, não conseguiu chegar. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e curiosamente, quando ele chega no auditório, eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem da história a chegar no topo do pico Everest, deixando-nos um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que nesta noite, neste seleto auditório, haja alguém que tenha perdido os seus sonhos mais belos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós nesta noite alguém que já viu os seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelo. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou uma lápide sobre os seus sonhos, dizendo: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a tomar de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos diante do Deus que faz milagres, e esta igreja é um milagre de Deus. Nós estamos na presença daquele para quem não tem causa impossível, não tem problema insolúvel, não tem casamento irrecuperável, não tem doença incurável. Nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso, para quem não há coisa demasiadamente difícil. Esse texto retrata uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho de ser mãe. Porém o sonho de Ana está sendo adiado. Eu creio até que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Acho que a primeira delas seria esta: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, você está estéril, você está doente, você tem que examinar melhor a sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, alguma coisa de errado você fez. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso diria para ela assim: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondida aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. O versículo 5 do texto lido é claro: foi o próprio Deus quem a deixou estéril. O versículo 6 é mais claro: foi o próprio Deus que cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Mas isso pode dar um nó em nossa cabeça, porque se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem. Se Deus quer o melhor para nós, Ele quer. Como é que Deus pode adiar os nossos sonhos? E os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que quero passar a falar com você nesta noite. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus.
A maior necessidade sua e minha não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Você poderia ter todas as dádivas de Deus: saúde, família, trabalho, prosperidade, amigos, influência, poder. Mas se você não tem Deus, a sua vida continua vazia. Nós estamos vivendo uma geração que tem transformado o evangelho de teocêntrico, cristocêntrico, para antropocêntrico. Às vezes é o homem que quer que a sua vontade seja feita no céu, em vez de desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. Só que esse não é o evangelho. O evangelho não está centrado no homem. Você e eu não somos o centro do universo, Deus é. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria feito de Samuel um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Às vezes nós pedimos uma bênção para Deus e Deus nos la concede. E às vezes nós transformamos aquela bênção num ídolo e substituímos o abençoador pela bênção. Por exemplo, você pede a Deus prosperidade e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar, compra mais uma casa, compra mais um apartamento, compra mais um carro, compra mais um sítio, compra mais uma ação na bolsa de valores. E aí ele não consegue mais frequentar a igreja, ele não consegue vir num dia de semana mais à igreja. Ele está tão ocupado cuidando das bênçãos de Deus que não tem mais tempo para o Deus das bênçãos. Ele não consegue mais ir para uma reunião de oração, para uma vigília de oração. Ele substituiu o abençoador pela bênção. Ele transformou a bênção num ídolo. É necessário você e eu entendermos que a vida que temos é de Deus, a família que temos é de Deus, a casa que moramos é de Deus, o carro que andamos é de Deus, o trabalho que temos é de Deus, o dinheiro que recebemos é de Deus. Então consagre de volta para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Põe o seu Samuel no altar de Deus nesta noite. Quarto lugar, aliás, em terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus na vida de Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes Deus não atende o seu pedido, porque Ele olha e diz assim: ah, meu filho, ah, minha filha, você está pedindo pouco demais, seu sonho é miúdo demais, eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor para você. Quando José do Egito estava preso, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. Mas o copeiro de faraó esqueceu-se dele e ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus? Que deixa um filho inocente padecer numa prisão imunda. Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair de lá? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para sair da cadeia e ser governador do Egito.
Quando Deus parece demorar, não é porque Deus está demorando, é porque Deus está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos, os planos de Deus são melhores do que os nossos melhores sonhos. Quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Bom, Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o capítulo 2, versos 6 a 8, onde nós encontramos o cântico de Ana, e ela faz uma declaração extraordinária aí. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar-se entre príncipes. Eu tenho percorrido a nação brasileira e às vezes escuto algumas coisas que, em nome de uma fé robusta, beira a blasfêmia. Quando as pessoas dizem assim para Deus: Deus, eu proíbo, Deus, eu exijo, Deus, eu determino, Deus, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus muito humilhado e pequenininho assentado aos seus pés. Que tolice, que meninice espiritual. O nosso Deus está no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele não pode ser colocado contra a parede, ninguém pode pressionar Deus. Deus é livre, Deus é soberano, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele quem coloca no trono, Ele quem tira do trono. Só Ele é Deus e Ele é soberano. Por outro lado, quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazê-lo. Em nome da santa teologia, alguns dizem assim: não, o tempo dos milagres acabou, ficou lá no passado. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Ele não se aposentou numa cadeira de balanço, Ele não vestiu um pijama. O nosso Deus reina, o nosso Deus trabalha até agora, o nosso Deus faz prodígios e não precisa pedir licença nem para você e para mim para fazê-lo. Ele é Deus. Eu fico imaginando que Ana, como mulher instruída que era, deve ter buscado todos os recursos da medicina para cuidar da sua saúde, como toda mulher, sem exceção, gosta de uma bolsa, uma boa bolsa. Eu acho que ela devia carregar nesta bolsa os últimos exames médicos, a junta médica de Ramá, dizendo: Ana, não tem cura, não tem jeito. Mas Ana entende uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. Quando Deus quer, tem jeito. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem vida irrecuperável. Ele pode tudo quanto Ele quer. Eu estava numa visita pastoral lá em Vitória, num hospital da cidade. Quando eu chego no hospital, haviam 3 mulheres na porta. E quando eu cheguei, percebi que eram pessoas da minha cidade, do interior do estado do Espírito Santo. Ali estava uma jovem de 17 anos, com um estado muito crítico de saúde, de um câncer que estava devastando o seu corpo. Na minha cidade não tinha CTI, como não tem até hoje. E o médico que acompanhava o tratamento disse: você precisa ir para Vitória, você precisa de um CTI, nós esgotamos todo o tratamento aqui. Só que naquele dia não tinha vaga no CTI.
E eu fui conversar com o diretor, era meu amigo, longamente. E ele disse: pastor, não funciona assim. Eu não posso tirar um paciente para botar outro. Hoje eu não posso recebê-la. Confesso que fiquei um pouco frustrado. Voltei para a porta do hospital e fiz algo, pastor Eliseu, que eu não tenho o hábito de fazer. Não sei se fiz novamente, mas naquele dia fui impulsionado a fazê-lo. Eu disse para aquela jovem: minha filha, aqui não tem vaga para você, mas nós podemos fazer algo melhor que isso. Nós podemos orar e pedir que Deus cure você. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela e pedi para Jesus curá-la. Quando terminou a oração, aproxima-se um rapaz que também conhecia aquela jovem e disse: olha, você tem um primo que é médico numa outra cidade do estado e lá tem CTI, então vamos ligar para lá. Peguei o telefone, liguei, ele atendeu. Disse: pode trazer minha prima para cá, tem vaga, e traga todos os exames, eu quero conferir tudo. Ele chega, percebe a gravidade dos exames, do que estava lá, submeteu-a a novos exames, rigorosos exames, e não constatou mais nada em seu corpo. Ela foi liberada para ir para casa naquele dia. Isso tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Nos últimos anos eu tenho pregado na minha cidade todos os anos, no período entre Natal e Ano Novo. O ano passado, pregando lá, depois do culto, tirando algumas fotos com algumas pessoas, aproxima-se uma senhora, muito bonita inclusive, e me fez uma pergunta que nunca se deve fazer a um pastor: o senhor se lembra de mim? Não faça mais essa pergunta para nenhum pastor, é constrangedora. Eu olhei bem para ela, olhei de novo, disse: minha irmã, só me perdoe, mas eu não estou lembrado da senhora não. Ela me disse: eu sou aquela moça que há mais de 20 anos o senhor orou por mim. Jesus me curou naquele dia, e nunca mais eu tive qualquer sintoma daquela enfermidade. Quando Deus quer, tem jeito. Não estou lhe dizendo que todas as pessoas pelas quais eu oro, Deus vai curar. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Agora, o segundo ponto da mensagem: todas as pessoas que têm sonhos precisam ter muita cautela, porque existem assassinos de sonhos soltos por aí, que querem matar os seus sonhos. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Diz a Bíblia que Penina irritava Ana, sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus em Siló. Ela provocava Ana de tal maneira que Ana entrava numa espécie de tristeza crônica, começava a chorar, eu acho que até perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas de uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. Cuidado com as peninas da vida, que tentam irritar você, que tentam tirar você do sério, que tentam massacrar você apesar da sua intensa dor. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano Ana subia para Siló, todo ano. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o historiador bíblico que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, conversasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirigiu a palavra a Ana foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de bêbada, chamando-a de filho de demônio, de filha de Belial, na casa de Deus. Eu acho até, pastor Joel, que se a Ana fosse membro da Lagoinha de Siló, ela ia sair da igreja.
Aí, eu acho que ela faria um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Só que Ana não era uma mulher hipersensível. Ana não era um crente cristal, porcelana. Ana era uma mulher madura na fé. Ela diz: eu não estou bêbada não, meu Senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito. O que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o Senhor. Não me trate como uma filha do demônio, não me trate como uma filha de Belial. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o seu marido, Eucana. Eucana era um maridão. Diz o texto que Eucana amava Ana, que Eucana era um marido provedor, ele dava porções duplas a Ana. Mas Eucana tinha um problema, ele era cabeça dura demais, incrédulo demais. Eucana não acreditava em milagres. Ele conhecia a história da redenção, ele sabia como Deus havia curado Sara, como Deus havia curado Rebeca, como Deus havia curado Raquel. Ele via Ana chorando, ele via Ana orando. Em momento algum a Bíblia diz que Eucana chega para Ana e diz o seguinte: minha filha, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que você chora, eu sei que você ora, eu acompanho a sua vida, Deus já fez milagres no passado, quem sabe Deus faça de novo, então conta comigo, eu estou do seu lado, nós vamos orar juntos, quem sabe Deus nos ouve. Não consta a Bíblia que ele tivesse feito isso, mas o versículo 8 relata que uma hora ele chama a Ana para uma conversa, e eu vou parafrasear a conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: vem cá, Ana, eu preciso bater um papo com você. Ana, não dá mais, filha, esse negócio de querer ser mãe vira uma obsessão na sua vida. Você está completamente doente, mulher. Chega de chorar, para com isso. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o resultado, que não tem cura. Para que você insiste numa causa perdida? Vira essa página, mulher. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje eu diria: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos, cuidado que isso pode estar dentro da sua casa. Não desista de seus sonhos. O terceiro e último ponto da mensagem tem a ver com o que você vai fazer quando os seus sonhos são adiados. Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo que Deus vai fazer um milagre, que Deus pode fazer um milagre. Continue orando, continue jejuando, continue chorando diante de Deus. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, persevere um pouco mais, caminhe um pouco mais. Tem muita gente que desiste cedo demais. Tem gente que desiste no limiar da vitória. Quantos casamentos, irmãos, que acabaram porque faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de oração. Não desista. Não desista. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. Ele escreveu o seu primeiro livro. Todo escritor enfrenta problemas para publicar o seu primeiro livro. As editoras não acreditam. Aliás, as editoras, via de regra, nem olham o conteúdo. Dão uma boa desculpa: não está no nosso calendário, nós temos outras prioridades, quem sabe no futuro. Então ele escreveu o livro O Poder do Pensamento Positivo e procurou editoras. Bateu numa porta, bateu noutra, nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele ficou muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro na lata do lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele,
como via de regra as mulheres são. Pegou os rascunhos do lixo e disse: eu acredito nos seus sonhos e vou lutar por eles. Bateu em outras portas, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado: esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares, um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Um dos homens que mais me encantam na política americana é Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Harvard, estudou na Columbia, fez uma carreira política brilhante, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, com 39 anos de idade, ele sofre poliomielite e fica paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele e diz: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos. Ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina, se você quer lutar pelos seus sonhos, é tomar posse das promessas da palavra de Deus. No versículo 17, o mesmo Eli que chamou Ana de bêbada, agora abre a boca e é um profeta de Deus. Quando diz para Ana: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra vem de Deus. Essa palavra Ana hospeda no coração, e essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. Eu sou pastor há 43 anos, e eu já vi muita gente adoecer, emocional, espiritual e até fisicamente, porque um dia escutou uma palavra atravessada, cheia de veneno, ou do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da esposa, ou do filho, ou da filha, ou do patrão, ou do professor. Deixa eu lhe dizer algo. Se você escutou uma palavra que parece mais uma seta de veneno para destruir você, não acolha esta palavra. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem mesmo quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Mas se você quer vitória na sua vida, aproprie-se das promessas da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o avalista da sua palavra. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. E notem vocês que Ana recebe 2 curas. A primeira cura dela aconteceu lá em Siló, quando ela tomou posse da promessa. Diz a Bíblia que o rosto dela mudou, que o semblante dela mudou, que a tristeza bateu asas, que a alegria voltou, que o brilho voltou, que a fé voltou, que a confiança voltou, e ali ela foi curada emocionalmente. Mas diz o texto que ela desce para Ramá, coabita com seu marido. Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em Siló ela creu, em Ramá ela obedeceu. Em Siló ela tomou posse da promessa, em Ramá o milagre se historificou na sua vida. Notinha de rodapé, notinha de rodapé. Ana queria ser mãe, mas ela vivia chorando. Preste atenção nisso. Via de regra, um marido não tem muita atração por uma mulher que está com o rosto coberto de lágrimas. Ela queria ser mãe, mas ela afastava ainda mais o marido. E eu fico imaginando a cena. Quando ela desce de Siló, rosto bonito,
sorriso largo. Quem sabe usou os melhores cosméticos, os melhores perfumes. E o Elcano olhou para ele e disse: uau, hoje tem avivamento lá em casa. E as duas coisas se uniram. A bênção de Deus e a iniciativa humana. Mas a última coisa para fazer, se os seus sonhos estão sendo adiados, é o que Ana nos ensina: volte às trincheiras da luta. Ana saiu dos quartos escuros, ela parou de chorar, ela voltou a se relacionar com o marido. Em nome de Jesus, pare de reclamar, pare de murmurar. Tem hora do choro e tem hora de parar de chorar. Tem hora que é hora de agir. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa. Irmãos, nós cremos numa verdade que para mim é uma das verdades mais consoladoras da Bíblia, que é a doutrina da soberania de Deus. Quando você diz que Deus é soberano, você está dizendo o seguinte: eu não creio em acaso, eu não creio em sorte, eu não creio em coincidência, eu não creio em azar, eu não creio em determinismo cego, eu não creio em feitiço, eu não creio em olho gordo, eu não creio em macumba para crente. Eu creio que a mão de Deus dirige o meu destino. Se você está passando uma prova, essa prova não pegou Deus de surpresa. Se você está passando por um vale, Deus não foi surpreendido por isso. Se você está passando por uma doença, Deus tem um propósito nisso. Então volte a cantar, então volte a sorrir, então volte a crer, então volte a confiar em Deus, então volte a lutar por esta causa em nome de Jesus e não desista de seus sonhos. Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser um autor evangélico, Og Mandino. Se você não leu pelo menos O Maior Vendedor do Mundo, vale a pena ler. Mas o que me chamou a atenção na vida desse homem não foi nem sequer um dos seus livros, foi a sua história, a sua biografia. Aos 35 anos de idade, Og Mandino estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa, pensando em suicídio. 10 anos depois, aos 45 anos, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, ensinando as pessoas a viverem com otimismo. Ora, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você, que é filho de Deus, você que acorda e pode dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. No seu livro autobiográfico, ele dá uma dica para você começar o seu dia animado. Todo crente tem que começar o seu dia animado. Ele diz assim: você quer começar o seu dia animado? Pegue o melhor jornal da sua cidade. Hoje ninguém compra mais jornal em banca, mas você tem o jornal no seu telefone. Abra o jornal. Só um detalhe. Por favor, não comece a leitura nas páginas políticas. Você vai ficar depressivo, com raiva, vai perder seu dia. Então pule essa página. Bom, mas é claro que você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas. Gente, a coisa está feia. A coisa está feia. A taxa de juros é 15% ao ano. Você vai ficar preocupado e depressivo, então pula essa página também. Bom, você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa. Então pula essa página também. Bom, você também não é tão corajoso assim para querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas. De repente você é corintiano e o negócio também está feio para o seu lado. Então pula essa página também.
Você quer começar o seu dia animado? Diz ele. Começa a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe: você tem que ler tudo. Os nomes grandes, os nomes pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim. Isso porque eu sou fruto de um sonho. Os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal, duas pessoas caminhando pela trilha. O posto médico ficava a 40 quilômetros. A minha mãe estava grávida do seu último filho, no estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem padiola de 40 quilômetros. Mandou mensageiros para buscar o médico. Ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca, e a criança está em agonia de morte no seu ventre. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. Naquele impasse, a minha mãe tomou uma outra decisão. Disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. Naquela hora ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, para ser um pregador do evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, trabalhando na enxada desde a minha mais tenra infância. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos de idade eu entrei na escola. Com 12 anos já tinha encerrado a minha carreira estudantil. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, sujo, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Eu tinha uma sede de estudar que não cabia em mim. A minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, capital do estado. E sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Um dos meus últimos livros eu dediquei a essa professora, e até hoje eu não entendo o que Deus fez. Ela tinha todas as razões do mundo para não levar mais ninguém para dentro da sua casa, e ela me levou. Tempos dificílimos. Muitas vezes eu namorei um pão de sal,
na vitrine de um botequim, com muita fome. E eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu procurei farinha e não tinha farinha para comer. Às vezes eu chorava, com 12 anos de idade, mas eu tinha um sonho. Eu queria estudar. Mas pasmem vocês, o meu sonho de criança, de juventude, era ser político e advogado. No dia que eu fiz 18 anos, eu que nunca perdi um comício por nada, tirei meu título e me filiei num partido. A minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus, embora analfabeta, mas sábia. Se ela contasse, pensava ela, eu seria sugestionada a ser pastor. Deus haveria de me chamar. E um dia eu conversava com um presbítero, homem maduro na fé, e falava para ele que se no final da minha vida, depois que eu realizasse todos os meus sonhos de um político e de um advogado, eu entraria num seminário e encerraria minha carreira sendo um pastor. E esse homem botou o dedo literalmente no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, com a sua juventude, com a sua força, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu saí dali 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. A primeira pessoa que eu comuniquei foi com a minha mãe. Disse: mamãe, estou desistindo dos meus sonhos, Deus me chamou para o ministério. Ela me disse: meu filho, por esta causa eu já orava antes de você nascer. Antes da minha mãe partir para Jesus, ela me chamou à sua casa e me contou toda essa história. E me disse mais: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você, que Deus capacitasse você para ser um pregador da palavra. E eu chorei muito com a minha mãe. Disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, mas são os planos de Deus. E eu quero encerrar esta mensagem na contramão do meu tema e dizer para você: desista dos seus sonhos. Desista dos seus sonhos, se preciso for, mas nunca abra mão do plano de Deus para a sua vida. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.